E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram desta palavra. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não recebam 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 30. Oremos. Pai, grande misericórdia e amor e compreensão. Pai, que é Deus capaz de fazer o impossível para nós. Senhor, abre agora os nossos corações, envia o Teu Espírito Santo para que esteja conosco e possamos assim sentir a Tua palavra viva em nosso meio, viva em nosso tempo. Possamos assim ser realmente consolados, ser abraçados pelo Teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse trecho do Evangelho causa muitas polêmicas. Será que Jesus está dizendo que o acesso ao reino de Deus foi apenas para os pobres? Alguns, para facilitar a coisa, dizem que o Evangelho se refere aos pobres em espírito. Sabe o que eu acho? Besteira. O que é pobre em espírito? Quem consegue fazer uma boa definição de pobre em espírito? Não é nada disso. Pobre é pobre mesmo. Não é desfavorecido, não é menos favorecido, não é nada disso. Se nós dizemos que o pobre é o desfavorecido, então quer dizer que o pobre precisa de favor? Não. Precisa de direitos. Direitos que lhe são negados. Direitos que são negados às pessoas e à vida como um todo nesse mundo, nesse planeta, nesse sistema que nós criamos. Mas podemos usar as palavras de Jesus, ditas na parábola do rico e do Lázaro, onde Moisés diz ao rico: Meu filho, recebeste tua felicidade durante toda a vida, como Lázaro a infelicidade. E agora ele encontra aqui a sua consolação e tu o sofrimento. Lucas capítulo 16, versículo 25.
Esse versículo mostra que o consolo dos céus é para os pobres, como Lázaro, e para os ricos haverá sofrimento. Por outro lado, esse tipo de pensamento, essa linha de pensamento, pode nos trazer algumas coisas perigosas. Uma delas é que parece ser uma vingança, é o troco. Será que essa é a justiça de Deus, baseada em vingança, no troco? Isso parece mais uma justiça dos homens. E também tem um outro perigo nesse pensamento. Ele nos faz sermos conformistas em relação aos pobres e oprimidos. Sou pobre agora e por isso entrarei no reino de Deus. Com isso, legitimamos toda a opressão, toda a exploração realizadas nesse mundo. Porque aqueles que hoje são excluídos, os pobres, devem se conformar, pois sua consolação virá após essa vida. Olha, visto dessa forma, olhando desse jeito, o pobre tem mais é que morrer. E logo. Para que saúde pública? Para que tentar trabalhar por melhores condições e qualidades de vida para os pobres? Melhorar as suas vidas miseráveis, fazer com que eles vivam mais e melhor e por mais tempo, seria, no fim das contas, uma grande sacanagem. Melhor seria realizar uma faxina social, matar logo todos os pobres. Isso poderia até ser considerado uma obra de misericórdia. Mas, espera aí, quem são os pobres? Será que os pobres são aquelas coisas de ossos cobertos de pele que vemos em fotos pela internet? Ou os pobres são aquelas pessoas que definham de fome? Mas outras que, apesar de não estarem assim numa condição tão horripilante, tão horrível, mas têm seus direitos tolhidos pelo sistema, negados pelo sistema, como, por exemplo, as famílias que moravam em Pinheirinho, em São José dos Campos, outras famílias que têm seus direitos negados, são botadas para fora do pouco que têm, sem nenhuma cerimônia do poder público. Nós temos também uma outra categoria, aquelas que têm um teto para morar, mas têm dificuldades para pagar suas contas. Eu me encaixo nessa classe. Mas, bom, vamos lá. Temos também aquelas que têm comida, teto, conseguem pagar suas contas, mas não têm tanto quanto gostariam de ter. Digamos assim que elas não têm todos os bens de consumo que gostariam, que sonham. Ou podemos pensar também que os pobres são aqueles que não têm um helicóptero ou um jatinho, um avião particular, não têm muitos carrões na sua garagem, tem apenas um carrinho comum, que não moram em mansões ou apartamentos de alto padrão. Enfim, quem são os pobres? Será que nos céus e infernos existem níveis, onde quanto mais pobre, melhor é o nível que ele vai para o céu, e quanto mais rico, pior o inferno? Dante já escreveu sobre isso, mas é um romance, não podemos tratar um romance de forma literal. Mas podemos olhar por uma outra ótica. Realmente, quando olhamos a situação miserável, a qual são submetidas muitas vidas, e nesse ponto não estou incluindo somente as humanas, estou incluindo a vida como um todo, das pessoas que não têm acesso a alimentação, a bebida, outras que a água, outras que não têm acesso à moradia, que não têm acesso a uma vida digna. Também estou dizendo da natureza que é explorada, devastada, e com isso as pessoas que vivem ali há séculos também têm seu modo de vida atingido. Estou dizendo dos animais que são criados pela agroindústria, para servirem de alimento para nós, mas são criados e vivem em condições indignas, presos em gaiolas, ficam deformados nas suas vidas tão curtas para depois serem sacrificados como alimento. Nada contra, não estou sendo vegetariano, nada disso. Estou dizendo a questão da vida como vida e não a morte em vida. Enfim, e enquanto isso,
milionários, ricos vivem de forma nababesca. Aparentemente eles estão num paraíso, enquanto esses outros estão no inferno. Mas até aqui nós encontramos problemas. Para nós que vivemos na luta do dia a dia para pagar nossas contas, e olha que elas não param de chegar. Aliás, são tantas as contas que a moda agora é que as prestadoras de serviços oferecem aos seus clientes as famosas contas web. Você pega a sua conta via internet. Bacana, né? Maravilhoso. A desculpa é ecológica. Mas o fato é que com isso elas diminuem a despesa de postagem das famigeradas contas, as despesas de impressão, e com isso elas vão economizar milhões. Por quê? Deixam de imprimir e também não precisam mais enviá-las pelo correio. Eu particularmente aderi, porque eu tenho horror à papelada. Eu tenho um problema muito sério com papelada. Mas se por um lado a natureza é poupada, a minha vida fica mais fácil, não tenho que lidar com tanta papelada, por outro lado, a vida de muitas pessoas pode ficar mais difícil. Porque os correios vão perder uma importante fonte de renda e com isso o emprego dos carteiros fica ameaçado. Sim, isso mesmo. Empresas que faturam milhões, vão guardar e com isso faturar mais milhões enviando suas contas via internet. Enquanto isso, pessoas que têm dificuldades na sua luta pelo dia a dia vão ter mais dificuldades. Uau! Pela lógica que nós estamos usando até agora, terão mais facilidade de entrar no reino de Deus. Mas vamos voltar ao raciocínio anterior. Para nós que lutamos com dificuldade para pagar as nossas contas do dia a dia, os ricos são aqueles que têm aviões particulares, helicópteros ou mesmo carrões em suas garagens, apartamentos de alto padrão, mansões. Mas para que tanta coisa? Não é o que nós pensamos? Contudo, para aquelas pessoas, aquelas coisas de pele e osso que nós vemos em fotos pela internet, para eles, que não têm o que comer, nem o que beber, o luxo que nós temos de comer todos os dias já nos faz ricos. Ter água saindo da torneira, então, isso nos faz milionários. Ou ainda mais próximo de nós, as pessoas que vivem pelas ruas sem um teto sobre suas cabeças, para eles conseguir fazer 3 refeições diárias já seria o paraíso. Por isso, que para nós, para eles, cada vez que alguém lhe traz uma refeição, carinho e respeito, já está lhe trazendo o reino de Deus. Sim, é isso aí. Quando nós vamos aos pobres e oprimidos, tratando-os de forma humana como iguais, quando compartilhamos de seu sofrimento, o reinado de Deus está presente entre nós, da mesma forma que quando defendemos a natureza e as pessoas simples que dela dependem. Quando vamos contra o poder que quer apenas explorar e espoliar para obter lucro, estamos fazendo aparecer o reinado de Deus entre nós. Mas, por favor, esqueça esse negócio de fazer caridade. No máximo que nós fazemos é o mínimo, para ter um vislumbre do reino de Deus. Enfim, quando entendemos que não são eles, mas nós juntos, todos, em amor pelo todo, é chegado o reinado de Deus. Como podemos ver em Mateus capítulo 12, versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Logo, se expulsamos os demônios do ódio, intolerância, ganância, destruição, opressão, exploração, será pelo Espírito de Deus que estaremos fazendo isso. E se for pelo Espírito de Deus que fizermos isto, será porque agimos em nome de Jesus. Então é chegado o reino de Deus entre nós. Mas por que será pelo Espírito de Deus que faremos ou não faremos isto? Isso tem a ver com a questão da dificuldade de um rico entrar no reino.
Veja, uma pessoa precisa ter um carrão na garagem, ou vários carrões na garagem. Uma pessoa precisa de uma mansão, um apartamento de alto padrão para viver, ou poderia viver como nós em casas ou apartamentos normais, simples. É preciso ter um helicóptero, um jatinho particular? É preciso tanto dinheiro para viver? Eu acredito que não. Pior ainda, para que alguns tenham muito, outros muitos, tem que ter muito pouco. No entanto, as pessoas que têm muito não são capazes de abrir mão do muito que têm, para que outros possam ter o suficiente, ou alguma coisa. Essa situação é descrita neste trecho do Evangelho, quando o jovem rico não consegue abrir mão de suas muitas posses para poder acompanhar Jesus. Será que os ricos de hoje, que se declaram cristãos, fariam isso? Dar tudo que tem aos pobres para seguir a Jesus? Com certeza não. Mas dizer categoricamente não parece muito pesado, não é? Mas analisemos a coisa de uma outra forma. Para nós que temos carros, celulares, TVs, computadores, etc. Isso não é o suficiente. Nós estamos sempre querendo as novidades. Queremos mais, as últimas novidades do mercado. Acontece que para produzir as coisas que nós desejamos, e desejamos cada vez mais, é preciso explorar os recursos naturais. Acontece que os nossos desejos são infinitos e os recursos são finitos. Quando se esgotam em uma região, precisamos ir buscar em outras, e para isso a natureza que existe no lugar é devastada. As pessoas que viviam ali por gerações perdem o seu meio de vida e são obrigadas a se submeter a condições sub-humanas em periferias das cidades, fazendo trabalhos degradantes e tóxicos. Peraí, eu disse degradante e tóxico? Degradante e tóxico não é uma boa descrição para o inferno? Nesse caso, para satisfazer nossos ilimitados desejos, é preciso que o inferno aconteça. Logo, nós, os que não somos ricos ou milionários, também não abrimos mão do que nós desejamos para seguir Jesus. Com isso, nós podemos verificar que realmente é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reinado de Deus. Então estamos todos nós, os milionários, os ricos, remediados, condenados. Não podemos ter esperança de entrar no reinado de Deus. Não, isso não é verdade. Esperança é outro nome que se pode dar a Deus. E se há Deus, então há esperança. Pois Jesus nos diz, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Sim, para Deus todas as coisas são possíveis. Nós, em nossa ganância e egoísmo, construímos a morte, exploração, destruição, o inferno. Mas se nos deixarmos guiar pelo Espírito de Deus, podemos expulsar esses demônios, começando com coisas simples, conversando com Deus, abrindo nossos corações à atuação do seu Santo Espírito. Será que precisamos de tantas coisas? Não está na hora de parar e pensar? Se temos tanto lixo para jogar, é porque temos coisas demais. É muito peso para carregar. E agora não estou falando de coisas, mas de desejos por coisas. Por causa desse desejo por coisas, nos consumimos em trabalho, nos consumimos um ao outro, consumimos a natureza. Tudo isso em nome de um consumo desmedido. E isso tudo se torna um fardo para nós, um fardo muito pesado. Então assumamos o fardo de Jesus, porque Ele nos disse que é leve. E qual é o fardo de Jesus? O fardo que Ele propõe é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amar uns aos outros é viver em comunhão um com os outros e todos com a criação. É sermos cuidadores um dos outros e
todos cuidadores da natureza. E isso acontece quando? Daqui a 1000 anos? 100? 10 anos? Não, acontece hoje. Cada vez que um de nós quiser, sempre realmente agirmos em nome doce, nome de Jesus.